Boa noite, pessoal. Temos aqui com mais um vídeo. Qual é o tema desse vídeo, Emily? O poder da palavra. Em Mateus 15:11 está escrito que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. E mais adiante, Mateus 15 fala que o que sai da boca procede do coração. E o interessante é que, analisando esse trecho, analisando essa fala de Jesus, nós podemos analisar o poder que tem nas palavras. Jesus estava dizendo que o que importa não é aquilo que nós comemos, porque aquilo que nós comemos ele vai ser lançado, no caso, no ventre e depois vai ser lançado fora. O que contamina o homem é o que sai da sua boca, porque isso procede do seu coração. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E o interessante é que muitas vezes nós não valorizamos o poder das palavras. Muitas vezes nós não damos o devido impacto que as palavras têm. Para nós termos uma noção, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, Jesus era a própria palavra. E o interessante é que se nós formos a Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que toda a criação foi feita pelo poder da palavra. Deus disse, haja luz, e houve a luz. E Deus disse, haja a porção seca, e a porção seca se chamou terra. E Deus disse, haja o sol, haja a lua, haja estrelas. E tudo que Deus determinou pelo poder da sua palavra foi criado. O interessante é que, se nós olharmos, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu creio que a imagem externa sim, mas a semelhança de Deus na parte interna, que nós carregamos uma parte eterna dentro de nós, e essa parte eterna é revestida da autoridade celestial, e essa autoridade celestial está impregnada nas nossas palavras. As nossas palavras são como verdadeiros decretos, tanto para o bem quanto para o mal. As nossas palavras são uma caneta no reino espiritual. Elas podem assinar decretos de vitória ou decretos de derrota. Muitas vezes nós estamos declarando com as nossas bocas e assinando uma sentença de derrota, de falência. Às vezes declaramos, o meu casamento vai acabar, o meu casamento está terminado. Declaramos, eu estou enfermo, vou morrer de tal doença. Nós declaramos, eu estou falido, eu estou derrotado, as portas estão fechadas. E tudo isso são decretos que nós colocamos assinados com o nosso nome na mão do inimigo. E quando nós tentamos nos levantar contra esses decretos, o inimigo mostra a assinatura lá, que é dada pelas nossas palavras. Mas em contrapartida, se nós tomamos uma posição diferente, começamos a lançar decretos no reino espiritual, decretos de vitória, declarando tempos de céus abertos, declarando tempo de cura, declarando tempo de restituição, declarando tempo de restauração familiar. Nós estamos lançando decretos de vitória nos ares. Estamos decretando, chamando à existência talvez aquilo que ainda não exista. Talvez nós olhemos para a situação, as pessoas olhem para nós e digam, ei, você está maluco diante dessa situação. Mas nós não estamos declarando aquilo que nós vamos no momento. Nós estamos declarando aquilo que nós sabemos que já existe no reino espiritual. E se as pessoas nos questionarem e dizerem, mas o que está passando? Por que estás dizendo isso? Se a situação mostra o contrário, nós vamos declarar para elas, vamos dizer, porque eu tenho uma visão de águia. E uma águia enxerga muito além daquilo que está diante dos seus olhos. Uma águia enxerga muito além. Eu mudei a minha visão. Muitas pessoas têm a visão de galinha, que enxergam apenas onde o seu pé está pisando, mas outros, aqueles que são chamados por Deus, têm a visão de águia e vão enxergar quilômetros à frente, vão enxergar cenários e anos à frente, vão chamar a existência aquilo que ainda não existe, mas pelo poder da palavra, vão ativar a existência esse futuro, o futuro que Deus preparou para cada um de nós. A partir de hoje comece a mudar as tuas palavras. Talvez o seu filho esteja desviado, talvez seu filho esteja em meio a drogas, a crime, talvez seu filho esteja preso em meio a uma depressão, e talvez você esteja olhando e dizendo, meu filho está mal, meu filho está precisando de ajuda, não há mais esperança para o meu filho. Eu te digo, comece a mudar as palavras e comece a declarar, o meu filho é uma bênção do Senhor, o meu filho é um profeta do Senhor, o meu filho vai ser um instrumento usado por Deus. Olha para a tua filha e declara, a minha filha vai ter um casamento abençoado, a minha filha vai ter uma família abençoada, a minha filha vai ser uma mulher de Deus, vai ser uma mulher usada tremendamente por Deus. Olha para o teu esposo e declara, o meu esposo vai ser uma coluna na casa de Deus. Olha para a tua esposa e declara, a minha esposa vai ser como a mulher virtuosa, vai ser uma mulher que vai ser um exemplo de fé, uma mulher na presença de Deus.
Comece a mudar o cenário. Talvez você esteja desempregado. Comece a olhar para essas portas fechadas e declara hoje, em nome de Jesus, eu declaro um tempo de céus abertos. Em nome de Jesus eu declaro prosperidade dentro da minha casa. Em nome de Jesus eu declaro a provisão de Deus sobre a minha família. Começa a lançar decretos nos ares nessa noite. Essa noite é uma noite de decretos. Eu declaro em nome de Jesus que a cidade de Rio Grande será um polo de avivamento, será um polo que enviará missionários para várias nações da terra, que a cidade de Rio Grande será movida por uma onda do Espírito Santo sobrenatural, que preparará o mundo para a volta de Jesus Cristo, que a cidade de Rio Grande será reconhecida como um referencial no meio das nações, como um lugar onde a presença do Espírito Santo é bem-vinda, é aceita e é honrada em todos os cantos. Em nome de Jesus, comece a lançar os teus decretos nessa noite. Lança os teus decretos, muda as tuas palavras, muda as tuas atitudes e começa a declarar que aquilo que ainda não existe passa a existir agora. A vitória que ainda não existe na tua vida começa a existir a partir das tuas palavras. Muda os teus decretos e vive um tempo sobrenatural de Deus. Deus abençoe vocês e uma boa noite.